Lisboa, a veneranda coeva da fundação da nacionalidade, contemporânea da conquista, não é certamente esta que estamos a ver. A Baixa tem pergaminhos amarelecidos pelo tempo, mas não se pode orgulhar, como outros bairros, da presença do primeiro Afonso. Existia como tudo existe, mas no caos, sem desenho. E contudo, é este um dos mais nobres bairros de Lisboa. Na verdade, em toda a cidade, nenhuma zona como esta foi dado em sucessão o panorama do seu destino, seguido e cumprido religiosamente. O Val da Baixa, fórum de variadas civilizações, que se alarga em planície de um terreiro a um eirado, guarnece-se a nascente e a poente da elevação que fazem uma, como que cintura natural, da sua honra e defesa. O Castelo, Santana, São Roque, o Carmo. A norte, a projeção lenta da avenida ajuda a engrandecer esta baixa de lógica urbanística. Mas deitemos uma vista de olhos sobre a Baixa de hoje. Eis a praça do município, onde existiu a Real Capela Patriarcal e onde a sul se estendia a Ribeira das Naus. O Terreiro do Paço, hoje Praça do Comércio Pombalino, cujo nome ninguém lembra, com as suas arcadas e a imponente estátua de Dom José. E entrando por sob o arco da Rua Augusta, pela baixa simétrica e arrumada que sucedeu à torciculada baixa da Rua Nova e da Rua dos Ourivos do Ouro. E pelos sítios nivelados pelo cilindro dos arquitetos pombalinos, onde a cada esquina se espera um padrão quinhentista invisível. E assim, em saltos de xadrez, passamos pelos fanqueiros, pelos douradores, pela Rua da Prata, pelo São Julião, pelo São Nicolau, logo pela Rua Augusta, a Vitória, a Assunção, Santa Justa, o Arco do Bandeira. Dísticos que tiveram a sua origem na Ribeira, enxaguada depressa logo que os cristãos chegaram. Pelo Rocio de Santa Justa a Valverde, com as suas mutações históricas, os seus dramas políticos e cortesãos, pela área toda que foi dos Taus, da Inquisição, do Hospital Real e a hoje de Dom Pedro IV e do Teatro Nacional, que tardaram a erguer-se dos escombros de 1755. E pelo eirado de São Domingos, com as suas figuras de padres, de cavaleiros, de mestres de bandeira, dos ofícios, e por esta baixa e alta das tendas, dos bazares, dos bancos, dos cafés, das igrejas e ermidas, onde Lisboa se aproveitou do terremoto para se transfigurar, mas onde lhe ficou aos pés, verde e manso, o Tejo eterno, avoengo de toda a cidade, raiz de todas as memórias, razão de ser de toda a urbe. Na Baixa encontram-se as maiores e mais conhecidas praças de Lisboa. Mas admiremos em pormenor cada uma destas praças, começando pela Praça do Município, exatamente onde se eleva o Palácio, ou Passos da cidade, o Domus Municipalis, mas de todos nós lisboetas, sejam quais forem as evoluções do direito administrativo e o desconcerto dos homens. O edifício dos Passos do Concelho é nobre. A grandeza relativa equilibra-se com a pureza e harmonia das linhas severas e delicadas a um tempo. 7 pórticos, varanda adiantada sobre 3 janelas do corpo central, mais 2 janelas de varanda de cada lado, e este belo frontão triangular do cinzel de Calmels, com as armas da cidade e as figuras alegóricas da liberdade e do amor da pátria. Frontão que se apoia sobre 4 grupos de duplas colunas monolíticas de ordem compósita, eis a fachada do edifício que uma platibanda de balaústres cerca ao sítio e em redor. No centro da praça ergue-se um pelourinho, considerado monumento nacional, do último quartel do século XVIII. É belo, inteiriço com as suas 3 hastes de fuste torciculado, a sua esfera armilar e a sua simplicidade natural. Aqui é o poiso, aliás, como em todas as praças da Baixa, para não dizer de Lisboa, de muitos pombos. Centenas esvoaçam em redor do pelourinho, à espera que transeuntes amigos
lhes deem milho ou pedacinhos de pão. Ao lado da Câmara, na esquina da Rua do Comércio, encontra-se abandonada a Igreja de São Julião, adquirida pelo Banco de Portugal para as suas instalações. Trocaram-se as notas da música do órgão pelas notas do banco, sinais dos tempos. E aqui estamos na Praça do Comércio, antigo Terreiro do Paço, hoje considerada um dos maiores parques de estacionamento de automóveis da Câmara, guardados sobre o olhar atento de Dom José. Dizem as más línguas que Dom José devia substituir o cavalo por um automóvel para condizer com o aspecto desta praça. Mal sonhava o Marquês de Pombal do destino que era reservado a este lugar. Mas deixemos a má língua e apreciemos este extraordinário monumento, só possível de admirar aos domingos de manhã, quando os carros não escondem a sua beleza. A estátua equestre foi construída em 1775. A proporção nos elementos é um dos seus méritos. O bloco de bronze de uma platina glauca que o enobrece tem 7 metros de altura e cerca de 30 mil quilos de bronze útil. O monumento mede 14 metros de altura. Na frente do fuste e sob uma escultura com as armas reais de Dom José, encontra-se o medalhão do Marquês de Pombal, retirado em 1777, mas sendo reposto em 1833. Do lado direito da estátua, encontra-se a alegoria escultórica O Triunfo. A alegoria na face norte representa generosidade régia ou lísia desmaiada. O lado esquerdo do monumento não é menos belo que os seus similares. Chama-se Fama. O monumento, favorecido pela situação, ganha assim imenso, orgulhoso na vastidão do terreiro. O fundo natural norte é dado pelo arco da Rua Augusta, a que o castelo, no alto longínquo, e a sé, na sua silhueta superior, imprimem ambiente histórico. De fronte desenrola-se o estuário azul do Tejo, desafogado e alegre. Não foi de uma assentada que se transformou o Terreiro do Paço em Praça do Comércio após o terremoto de 1755. O majestoso plano de Eugênio dos Santos de reedificação de Lisboa arrastou-se na execução. O primeiro torreão a ser erguido foi o da Alfândega em 1772. O do Poente, dada a inconsistência do terreno, só se concluiu depois de 1840. O arco triunfal, começado na década do terremoto, só foi terminado em 1873. Mas vejamos em pormenor o arco da Rua Augusta, incompleto, se tivermos em conta o traço original de Eugênio dos Santos e que foi da autoria de Veríssimo José da Costa. O magnífico grupo escultórico do alto é da autoria de Calma e representa a glória coroando o gênio e o valor, sobre uma inscrição latina que se pode traduzir como para que se perpetuem as virtudes dos nossos maiores. As armas reais, que já não são as de Dom José, visto este arco ter sido concluído quase um século depois, ocupam com vistosa ornamentação o painel escultórico direto sobre a volta perfeita do arco. Em peanhas, sobre as colunas, à altura deste tímpano, estão as estátuas de Vasco da Gama e Viriato, de um lado, e do outro, as do Marquês de Pombal e Nuno Álvares, sendo obra de Vítor Bastos, como são também as duas figuras que simbolizam o Douro e o Tejo. As colunas, de nobre compostura, foram colocadas muito antes do fecho do arco, em 1815. Desde que esta praça foi edificada, um único quarteirão não foi integrado na propriedade do Estado. Este, da esquina da Rua da Alfândega e da Rua da Prata, onde está instalado o mais antigo café-restaurante de Lisboa, o Martinho da Arcada, datado de 1782. Nesta praça, são curiosas as perspectivas das arcadas, espécie de naves, com os seus lampiões suspensos, num curioso alinhamento arquitetónico. Tempo houve em que, sob as arcadas da parte norte, ao fundo, existiam estabelecimentos, lojas de livros e papelistas. É que, antes do terremoto,
Havia por aqui livreiros e a tradição manteve-se durante uma vintena de anos. Na outra extremidade da praça, beijando o Tejo, podemos ver o Cais das Colunas, que deve o seu nome às colunas de pedra colocadas no sopé da escadaria. Deste mesmo lado, existe o Cais Acostável, de onde diariamente desembarcam milhares de pessoas vindas do outro lado do Tejo. Os cacilheiros, sempre a abarrotar de gente, não se cansam de atravessar o rio numa faina constante. Das praças da Baixa, a mais concorrida é, sem dúvida, a de Dom Pedro IV, a que toda a gente chama Rossio. Na altura da conquista de Lisboa aos mouros, esta zona não passava de um esteiro do Tejo. Sala de visitas de Lisboa, o Rossio perdeu muito da sua beleza quando o asfalto enlutou a paisagem da velha praça, formada pelo arabesco de pedrinhas brancas e pretas, em forma de ondas, bordejada por densas filas de árvores, grande parte das quais foram abatidas, sendo arrancados os bancos que beneficiavam da sua sombra. Hoje, o Rossio é um parque de estacionamento de autocarros, de táxis, que circulam à roda do monumento de Dom Pedro IV, que se encontra, por sorte, no topo de uma coluna bastante alta, o que evita que pudesse ser atropelado. Mas apreciamos o monumento, à roda do qual, neste momento, giram e poisam milhares de pombos vadios, irmãos dos do Terreiro do Paço, do Pelourinho e da defunta Praça da Figueira. Este monumento, nada famoso, tem o pedestal em mármore de Montes Claros. A coluna coríntia, canelada, veio de Pero Pinheiro. A base é de granito dos arredores do Porto. As figuras na base do pedestal representam a justiça, a prudência, a moderação e a fortaleza. Quatro figuras em baixo relevo adornam a parte superior do fuste. O segundo envasamento é ornamentado com os escudos de 18 cidades do país. E lá no cimo da coluna de 18 metros de altura podemos apreciar Dom Pedro IV em general, coberto os ombros pelo régio manto e a cabeça coroada de louros. Os dois lagos existentes na praça sucederam a dois poços que existiram no seu lugar desde 1837. Estes lagos foram inaugurados em 1889. A escultura de ferro bronzeado é francesa. Junto ao lago da parte sul, vendadeiras de flores dão um aspecto garrido e colorido a este local. Estes dois lagos dão uma certa frescura e beleza a esta praça, merecendo ser observados em pormenor. O Teatro Nacional enquadra-se bem neste recinto, dando-lhe um fundo nobre e contribuindo para que sobressaísse da pobreza urbana e arquitetónica do fim do século XVIII. Foi neste local que existiu o Palácio da Inquisição. Extinta esta em 1821, instalaram-se aqui várias repartições públicas. Em 1836, um pavoroso incêndio devorou todo o edifício. Dos escombros nasceu o Teatro Dona Maria II, graças a Almeida Garrett. Mais uma vez, um incêndio destruiu o local. Este foi novamente reconstruído, respeitando a traça original. A fachada sobre a praça é bela. O peristilo é sustentado por colunas jónicas. O frontão que coroa a fachada ostenta ao alto a figura dominante de Gil Vicente. As figuras que ornamentam os acrotérios representam Malpomene e Thália, as musas da tragédia e da comédia. As figuras do alto relevo do tímpano representam Apolo e as 7 musas. As 16 janelas do andar nobre são sobrepujadas de bustos a meio relevo, representando escritores. Nas fachadas, sobre o largo Dom João da Câmara, rasgam-se as varandas decotativas sobre átrios que avançam em arcada dos corpos laterais. Também do largo de São Domingos se podem apreciar varandas do mesmo género. Nada mais harmónico no estilo italiano discreto.
O Rossio foi num passado próximo o local de encontro de intelectuais, comerciantes, escritores e poetas. Havia aqui muitos cafés que, pouco a pouco, foram engolidos pelos bancos, que substituíram os cafés por letras de câmbio. Hoje, dos estabelecimentos antigos, resta o Nicola, que tem resistido ferozmente a todos os ataques, e a velha tendinha, que data de 1840. Aqui, neste local, durante muitos anos, existiu a Praça da Figueira, o mais popular mercado de Lisboa. As primeiras instalações foram criadas logo após o terremoto e eram ao ar livre. Em 1885 foi inaugurado o novo mercado, agora já coberto. A concessão era por 50 anos e assim, no ano de 1935, a Câmara tomou conta dele e voltou a ser municipal. Demolido mais tarde, deu origem a esta praça que aqui podemos apreciar. No centro, ergueu-se a estátua de Dom João I, o rei de Lisboa, como foi chamado pelo seu amor à cidade. Esta bela estátua foi inaugurada em dezembro de 1971, nascida do cinzel e do talento de mestre Leopoldo de Almeida. Na praça vivem milhares de pombos que confraternizam com a população que por aqui passa ou se detém um pouco sentando-se na cerca do monumento, pois bancos é coisa que os idealizadores desta praça se esqueceram de colocar. É pena que um local grande como este não seja arborizado, mas seja como for, a população, não esquecendo a velha Praça da Figueira, por aqui passa para apreciar o sol destes dias de inverno e brincar com os pombos que aqui vivem. Das muitas igrejas que existiram na Baixa, apenas restam agora 3, 2 delas na Rua da Vitória. São Nicolau mostra uma fachada relativamente nobre, simples de presença arquitetónica, mas altaneira face ao comum dos templos paroquiais. O frontão superior lembra o de São Roque. A Igreja de Nossa Senhora da Vitória é sucessora de uma primitiva ermida datada de 1556. O terremoto destruiu-a, sendo reedificada num local um pouco mais a sul, no ano de 1824. A terceira igreja da Baixa é a de São Domingos. Situada no largo do mesmo nome, este velho templo teve a sua primeira construção em 1249. Foi reedificado entre 1566 e 1608. O terremoto destruiu quase inteiramente. Construiu-se então uma nova igreja que um incêndio pavoroso destruiu também por completo já nos nossos dias. A fachada atual é nobre de linhas, embora sem exuberância arquitetónica. A varanda sobre o pórtico, ladeado por 2 vistosas colunas, únicas nas igrejas de Lisboa, quebra a monotonia do trivial do frontão. Mas vejamos alguns pontos onde ainda se pode apreciar o que foi a Baixa Antiga. Aqui na Rua dos Fanqueiros, a esquina do Largo de São Nicolau, podemos ver este curioso edifício que foi o convento do Corpus Christi, que pertenceu aos religiosos carmelitas descalços de Santo Alberto. Foi construído em 1648, destruído pelo terremoto e reedificado, mas em 1834. Posteriormente, foi vendido. Aqui instalou-se a Ermida de Santo Ilói, logo após o terremoto. Há mais de um século que o seu culto desapareceu. Na Rua de São Julião, números 136 a 144, ainda existe a Ermida de Nossa Senhora da Oliveira, fundada em 1300, foi destruída pelo terremoto. Não mais se reedificou em casa própria, mas neste enclave de um prédio urbano. Junto ao Arco do Bandeira funciona ainda hoje o Animatógrafo do Rossio, fundado em 1907 e que antes era o Teatro Infantil do Rossio. Resta ainda a mesma fachada. Apenas mudou uma coisa, é que os filmes apresentados não são propriamente para crianças. E aqui temos, na Rua do Ouro, os restos do velho Grandela, que um incêndio terrível destruiu por completo ainda há bem pouco tempo. Outro trabalho notável na Baixa é, sem dúvida, o elevador de Santa Justa. Esta obra ficou a dever-se ao engenheiro Raoul Meunier de Fumar
e foi construída entre 1898 e 1901 e funcionou a vapor nos 2 primeiros anos. O monumento de ferro constitui, nesta tradicional Rua de Santa Justa, o fundo americano do topo da artéria. É a rara ou única obra arrojada de Lisboa dos finais do século passado. Aqui no Largo de São Domingos podemos apreciar o Palácio dos Condes de Almada. A celebridade deste edifício vem da tradição um pouco abalada que foi aqui que os conspiradores saíram para o Terreiro do Paço no ano de 1640. Este palácio foi também o local de factos importantes na política contemporânea. Aqui foi proclamada pelo povo a República antes de o ser oficialmente na Câmara Municipal em 1910. Eis agora o Largo Dom João da Câmara, onde se encontra a Estação dos Caminhos de Ferro do Rossio. Foi começada a construir em 1887. O arquiteto deste edifício, cuja fachada é um pastiche dos monumentos manuelinos na variante dos pórticos em ferradura, foi José Luís Monteiro, sendo engenheiro assistente Cândido Xavier Cordeiro. A sua inauguração oficial, coincidente com a do túnel, que tem 2.610 metros, foi efetuada em 11 de junho de 1890. Durante todo o ano, a população flutuante da Baixa é muito superior do que os seus habitantes. Hoje em dia, poucos são os que vivem neste bairro, cujos prédios foram assaltados por bancos, lojas e escritórios. Os prédios da Baixa, bem ao estilo pombalino, possuem quase todos águas furtadas, algumas de rara beleza e originalidade. Em virtude do lisboeta não andar de nariz no ar, escapam ao seu olhar estes pedaços da cidade tão ricos de poesia. A atual Rua Augusta mudou de visual. Depois da proibição do trânsito automóvel, a Edilidade resolveu calcetar a rua, transformando o asfalto num pavimento de pedrinhas pretas e brancas ao estilo bem português. Talvez seja um princípio para voltarmos a ter o Rossio como era antes de 1911. Vendedores de castanhas montam os seus estabelecimentos em cada esquina da Baixa. Parece que se vendem bem, apesar do preço. Todo o género de quinquilharia se encontra à venda nos ambulantes. Os fregueses são muitos, à procura de uma pechincha, mas, às vezes, pagam mais caro que nas lojas. E eis uma grande alteração na Baixa de hoje. O grito alegre dos Ardinas foi substituído por estes estancos. As floristas expõem procurando cativar a freguesia e agora até já têm empregado de Xuxa. Nesta Baixa buliçosa, os balões no ar emprestam-lhe cor e alegria a condizer com a data festiva. Na época do Natal, a Baixa oferece um aspecto frenético, onde carros e pessoas se cruzam alternadamente nas esquinas, obedecendo ao sinal luminoso. Gente apressada procura as últimas prendas do Natal. E as montras convidativas fazem parar o transeunte apressado que aprecia e muitas vezes se tenta na sua compra de mercadoria exposta. Ou não fôssemos nós uma sociedade de consumo. A troca de presentes é um ritual a que ninguém escapa. E damos e recebemos o que na maioria das vezes vai parar ao sótão graças à sua inutilidade. Mas é vergonha não oferecer qualquer coisinha. A Baixa é sem dúvida o maior centro comercial de Lisboa, com estabelecimentos para todos os gostos e posses. E até o Rossio muda de aspecto com as suas esplanadas cheias de gente e milhares de transeuntes que se acotovelam nos seus passeios. Gente que sobe, gente que desce, gente que procura, muitas vezes, sem saber o quê. E no meio deste movimento, todos podemos apreciar, sob o pedestal de Dom Pedro IV, este ingênuo presépio a lembrar a todos que é Natal, tempo de amor, paz e liberdade. A Baixa Pombalina, epicentro da vida da cidade, renascida das cinzas do terremoto por a ação do grande estadista, que foi Sebastião José de Carvalho e Melo, e dos principais arquitetos da reconstrução,
tem um aspecto diferente nas noites das festas. Limitámo-nos a apresentar alguns apontamentos de uma longa e rica história, cientes, ao fazer o seu resumo em tão pouco tempo, que foi como meter o Rocio na Rua da Betesga.